Allan Kardec, Obras Póstumas. A minha primeira iniciação no Espiritismo, continuação. Paris, 27 de abril de 1866. Em casa do Sr. Leimarie, médium, Sr. L. Reticências. Marcha gradativa do Espiritismo. Dissidências e obstáculos. Caros condiscípulos, o que é verdade tem que ser. Nada pode opor-se à irradiação de uma verdade. Às vezes, podem encobri-la, torturá-la e fazer com ela o que fazem os teredens nos diques holandeses. Mas uma verdade não assenta sobre estacarias. Ela percorre o espaço, está no ar ambiente e, se foi possível, cegar em uma geração. Há sempre novas encarnações. Há recrutas da erraticidade, que trazem germens fecundos e outros elementos, e que sabem atrair a si todas as grandes coisas desconhecidas. Não vos apresseis, amigos, muito dentre vós desejariam ir a vapor, e nestes tempos de eletricidade, correr tanto quanto esta. Esquecidos das leis da natureza, quereriam andar mais depressa do que o tempo. Refleti, porém, e vereis quão sábio é Deus em tudo. Os elementos que constituem o vosso planeta sofreram longa e laboriosa elaboração antes que pudesseis existir. Foi preciso que tudo se constituísse de acordo com a aptidão dos vossos órgãos. A matéria, os minerais, fundidos e refundidos, os gases, os vegetais, pouco a pouco se harmonizaram e condensaram, a fim de permitirem que surgisseis na terra. É a eterna lei do trabalho, que nunca cessou de reger os seres inorgânicos, como os seres inteligentes. O Espiritismo não pode fugir a essa lei, a lei da elaboração. Plantado num solo ingrato, forçoso é que o cerquem as ervas más e os maus frutos. Mas, também, todos os dias o terreno é desbravado, os maus ramos são arrancados ou cortados. O campo se desterroa insensivelmente e, quando o viajante, fatigado das lutas da vida, encontrar a fartura e a paz à sombra de um fresco oásis, se dessedentará e enxugará o suor, nesse reino lenta e sabiamente preparado. Aí o Rei é Deus, o dispensador generoso, o igualitário judicioso, que bem sabe ser doloroso, mas fecundo, o trajeto que o viajor seguirá, penoso, mas necessário. O espírito formado na escola do trabalho, dela sai mais forte e mais apto para as grandes coisas. Aos que desfalecem, ele diz: coragem, e como suprema esperança, lhes deixa entrever, mesmo aos mais ingratos, um ponto de chegada, ponto salutar, caminho assinalado pelas reencarnações. Ride das declamações vãs, deixai que falem os dissidentes, que berrem os que não podem consolar-se de não serem os primeiros. Todo esse arruído não impedirá que o Espiritismo prossiga imperturbavelmente o seu caminho. Ele é uma verdade e, qual rio,
Toda a verdade tem que seguir seu curso. 16 de agosto de 1867. Sociedade de Paris, médium Sr. M. Reticências, em estado sonambúlico. Publicações Espíritas. Nota: o Sr. L. Reticências acabava de anunciar que se propunha a fazer obras espíritas para vendê-las a preços fabulosamente reduzidos. Foi a esse respeito que o Sr. Moran disse o que segue em sono sonambúlico. Abre aspas. Os espíritas já são hoje numerosos, mas muitos ainda não compreendem o alcance eminentemente moralizador e emancipador do Espiritismo. O núcleo que sempre seguiu a boa estrada continua a sua marcha lenta, mas segura. Afasta-se de todos os propósitos pré-concebidos e pouco se ocupa com os que vão ficando pelo caminho. Infelizmente, mesmo entre os que formam esse núcleo fiel, há os que tudo acham magnífico, assim da parte dos outros como da deles próprios, e facilmente, benevolamente, se deixam levar pelas aparências e vão tolamente prender-se no visco de seus inimigos, de uma personalidade que diz despojar-se, dar seu sangue, seus bens, sua inteligência pelo triunfo completo da ideia. Pois bem, relede a comunicação, abre parênteses, comunicação que L. Reticências acabava de escrever, fecha parênteses, e vereis que, da parte de certos indivíduos, tais sacrifícios não podem ser feitos sem segundas intenções. Importa desconfiar das dedicações e das generosidades de ostentação, como da veracidade de pessoas que dizem não mentir nunca. Pretender dar uma coisa a preços impossíveis, sem prejuízo, é ocultar especulação. Fazer ainda mais, dar de graça a título de excesso de zelo, a título de brinde, todos os elementos de uma doutrina sublime é o cúmulo da hipocrisia. Espíritas, tomai cuidado. Fecha aspas. 16 de agosto de 1867. Sociedade de Paris, médium Sr. D. Reticências. Acontecimentos. A sociedade em geral, ou, a bem dizer, a reunião de seres, tanto encarnados como desencarnados, que compõem a população flutuante de um mundo, numa palavra, a humanidade. Mas não é que uma grande criança coletiva que, como todo ser dotado de vida, passa por todas as fases que se sucedem em cada um, desde o nascimento até a mais avançada idade. Do mesmo modo que o desenvolvimento do indivíduo é acompanhado de certas perturbações físicas e intelectuais peculiares, particularmente a determinados períodos da vida. Também a humanidade tem suas crises de crescimento, seus transtornos morais e intelectuais. Atravessais uma dessas grandes épocas que encerram um período e dão começo a outro.
participando simultaneamente das coisas do passado e das do futuro, dos sistemas que ruem e das verdades que se fundam, tende o cuidado, meus amigos, de colocar-vos do lado da solidez, da progressividade e da lógica. Se não quiserdes ser arrastados ao sabor das ondas, tende o de abandonar palácios suntuosos na aparência, mas vacilantes em suas bases e que não tardarão a sepultar nas suas ruínas os infelizes que insensatamente não quiserem deles sair, a despeito dos avisos de toda sorte que lhes são prodigalizados. Todas as frontes se anuviam, e a calma aparente de que gozais apenas serve para acumular maior quantidade de elementos destruidores. Algumas vezes, antes da tempestade que destrói, os frutos dos suores de um ano, surgem precursores que permitem se tomem as precauções necessárias a evitar, tanto quanto possível, as devastações. Desta vez, assim não será. Parecerá que o céu, depois de estar sombreado, se aclara, as nuvens fugirão, em seguida, de súbito, todos os furores, por longo tempo comprimidos, se desencadearão com inaudita violência. Ai dos que não hajam preparado para si um abrigo. Ai dos fanfarrões que forem ao encontro do perigo com o braço desarmado e o peito descoberto. Ai dos que afrontarem o perigo empunhando a taça. Que terrível decepção os espera! A taça que empunham não lhes chegará aos lábios, antes que eles sejam atingidos. A obra, pois, espíritas, e não esqueçais que todos deveis ter prudência e previdência. Tendes um escudo, sabeis servir-vos dele. Tendes uma âncora de salvação, não a desprezeis.